entre fazer o bem e fazer o mal. Eu faço o que é necessário. Se você consome qualquer tipo de história, filmes, séries, quadrinhos ou até mesmo jogos, você tem a imagem do herói como o exemplo perfeito, a pessoa a qual devemos seguir e nos inspirar, o que devemos ter como base os nossos atos e as nossas ambições. O porém é que existe um tipo de personagem que fala muito mais com a gente do que o herói. Esse personagem fala o que nós queremos, age da maneira que queríamos e pensa como muitos de nós pensamos. Esse personagem é o anti-herói. Mas o que tem nesses personagens que a gente gosta tanto? Porque muitas vezes quando vemos eles em ação, sentimos como se eles estivessem realizando um desejo pessoal nosso. Bom, é isso que eu quero falar no vídeo de hoje. E para começar, acredito que tem um que muitas pessoas se identificam com ele devido a como ele lida com os problemas. Frank era um ex-fuzileiro que viu sua família toda ser assassinada por criminosos. Ele viveu um dos piores momentos da vida dele e a justiça simplesmente não fez nada. Então, ao invés de só ficar chorando e lamentando o que aconteceu, ele resolveu fazer com que aqueles criminosos pagassem o preço. E veja, ele não vestiu nenhum tipo de armadura tecnológica ou foi para uma terapia, nem nada do tipo. Ele só tinha uma arma e um desejo de vingança altamente louco. O justiceiro ele não quer aquela justiça do tribunal, pois ele sabe que nada disso vai resolver. E qualquer vagabundo, qualquer bandido, qualquer verme desgraçado que eu matei porque eu gosto! Eu mato vagabundo! Ordem! E eu gosto! Ele quer a dor dos criminosos, ele quer a punição. E é aí que entra um dos primeiros pontos da filosofia do anti-herói, a justiça sem redenção. O herói quer consertar o mundo, o anti-herói quer que o mundo pague pelo que ele faz. Frank Castle é o reflexo da fúria humana. E ao lado dele a gente pode também citar o Rorschach de Watchmen, outro cara que olha pro mundo e não vê redenção, só a decadência. Pacificador também, que não confia plenamente no sistema e acha que até serve para algo maior, mas tem ações levemente questionáveis e métodos nem um pouco corretos. Viu só? O Batman não mata ninguém. Porque ele é um otário. Ele é o ser obscuro da noite. Ele é um babaca que luta com assassinos vestidos de palhaço e joga eles na prisão pra poderem escapar de lá e matarem mais gente. Me diz uma coisa, quantas pessoas você acha que o Batman matou indiretamente por ser um otário que não mata esses desgraçados que deviam sumir da face da terra, seu velho carcomido, demente com cara de coruja? Enquanto o Batman prende o Coringa 1000 vezes, e 1000 vezes esse maluco faz o inferno em Gotham. Você não vai me matar por algum senso de falso moralismo inapropriado. E eu não vou matar você porque você é divertido. Rorschach e o Justiceiro usam um método eficaz e rápido, cortando o mal pela raiz. Você pode até não concordar, mas lá no fundo você entende que é muito gratificante ver pessoas horríveis pagando pelo que elas fizeram. E você faz o quê? O que você faz? Você age como se fosse um playground, espanca os valentões com as próprias mãos, joga eles na cadeia e todo mundo te chama de herói. Aí um mês, uma semana, um dia depois eles estão de volta nas ruas fazendo a mesma Aí você coisa. simplesmente manda eles pro necrotério. Pode apostar que mando. Mas há outro lado do anti-herói, que é quando a motivação dele é sim boa, mas a maneira que ele vai construindo isso te deixa em dúvida sobre o que ele realmente quer. Professor de química, pai de família, diz que em um dia recebe um diagnóstico terminal, câncer. Vendo que sua vida está por água abaixo, ele decide cozinhar metanfetamina para ter dinheiro mínimo para ajudar a sua família, já que ele não vai viver muito.
Walt não começa como um vilão, ele começa como alguém tentando sobreviver num sistema quebrado. Isso nos leva ao segundo ponto, a moral cinzenta. O herói escolhe entre o certo e o errado, o anti-herói escolhe o que é necessário para a situação. Walter White caminha na linha entre a necessidade e a sua ambição, e o desejo de poder, que eu pretendo focar em um vídeo somente dele. Ele não queria isso, mas a vida empurrou isso para ele, e ao invés de somente chorar e ficar deitado, ele resolveu mudar tudo de vez. A moral do anti-herói ela não é binária, ela é totalmente circunstancial e humana. Na nossa vida, muitas vezes fazemos aquilo que é necessário para a situação, e não exatamente o bem ou o mal. É por isso que é tão próxima da nossa moral. Não sabe com quem está falando, então eu vou esclarecer. Eu não estou em perigo, Skylar. Eu sou o perigo. Um cara abre a porta e leva um tiro e acha que farão isso comigo? Não. Eu sou o cara que bate. Tá, e quando a gente vê que o que era para nos ajudar não nos ajuda, que o que seria nossos direitos não são cumpridos, a vontade que dá é de arregaçar as mangas e mudar tudo, literalmente tudo. Um terrorista, um libertador, um salvador, isso vai depender muito de quem conta a história. Ele explode prédios, enfrenta um governo opressor e usa a violência como símbolo, mas tudo tem um propósito, o despertar do povo. E aqui vem o terceiro e talvez mais potente ponto da filosofia do anti-herói, o caos como ferramenta de mudança. O herói protege a estrutura, o anti-herói quebra ela para reconstruí-la. V de Vingança e Magneto dos X-Men, ambos sofreram nas mãos de sistemas extremamente opressores e ditatoriais. Ambos acreditam que o mundo só muda quando se quebra as regras e as reconstrói. E é por isso que eles incomodam tanto os outros. Porque eles mostram que às vezes para mudar algo, você tem que deixar de ser o mocinho e virar o vilão nos olhos daqueles que os oprimem. Mesmo que explodir o parlamento vai fazer desse país um lugar melhor? Não há certezas, só oportunidades. Mas pode ter certeza de que se alguém aparecer, o Creed vai botar num saco preto. O povo não deve ter medo de seu governo. O governo deve ter medo de seu povo. E- O prédio é um símbolo, assim como o ato de destruí-lo. O povo dá poder aos símbolos. Sozinho, um símbolo não tem significado, mas com bastante gente, explodir um prédio pode mudar o mundo. Frank Castle, Walter White, V de Vingança. 3 caras totalmente diferentes, mas que compartilham coisas em comum. Eles não são certinhos, eles não são um exemplo que devemos seguir. Eles são quem realmente somos. Aquilo que temos desejo de fazer, mas não fazemos. Eles são reflexos da nossa própria moral. E afinal das contas, talvez a gente admire tanto anti-heróis porque eles não são perfeitos. Eles são tão falhos, contraditórios e imprevisíveis quanto nós. Mas e você? Entre fazer o que é 100% certo ou fazer aquilo que é necessário para as situações, o que você faria? Bom, eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixem o like, compartilhem, se inscrevam e até a próxima.